e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Graças a Deus por essa leitura. E nós vamos convidar os irmãos a fazer uma oração a Deus neste momento, em nome de Jesus, para que possamos estar meditando na palavra de Deus. Senhor Deus amado e eterno, queremos agradecer por este momento de estarmos aqui na Tua casa. Senhor, muito obrigado pelo momento de oração, pelo momento de leitura, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa orando e lendo a palavra, que o Senhor abençoe da mesma forma, fortalecendo, edificando a vida de cada um, Senhor. Nós vamos agora meditar na Tua palavra e pedimos a Tua bênção, pedimos ao Pai, fala conosco pela Tua grande misericórdia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu quero aqui apenas que os irmãos abram no capítulo 5 de Mateus e o versículo 20, que é o versículo que eu quero meditar com a igreja hoje. Mateus 5, versículo 20. Nós já lemos sobre o capítulo. Versículo 20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Nós aqui, irmãos, fizemos a leitura de todo o capítulo 5 de Mateus, que é a nossa leitura, o nosso devocional, e eu estava, na verdade, meditando nesse versículo, me lembrando deste texto, e estava lendo, ouvindo, na verdade, enquanto dirigia, ouvindo essa leitura deste capítulo 5, e Jesus, ele é bem claro quando ele chega diante dos seus discípulos, principalmente, porque com certeza havia sim ali, eu acredito que outras pessoas ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que a multidão sempre seguia Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus sim falava à multidão, mas principalmente aos seus discípulos. E Jesus aqui ele começa esse capítulo falando sobre o Sermão do Monte, que é bem conhecido. Ele fala sobre nós sermos o sal da terra. Ele fala que nós precisamos cumprir toda a lei,
que foi dada a Moisés, foi deixada por Deus, e aquilo que foi dado pelos profetas. E esse versículo que nós destacamos aqui, o versículo 20, Jesus ele fala que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. E diante do texto que nós vemos aqui Jesus trazendo alguns ensinamentos que, na verdade, para um fariseu, para um escriba, já era algo costumeiro deles, irmãos, observar. Eles já guardavam no coração as leis de Deus. Só que, sabe aquela pessoa que às vezes ela quer, de certa forma, conhecer algo para mostrar para as pessoas que ela conhece, para mostrar para as pessoas que na verdade ela é melhor do que os outros, né? Os fariseus eram assim. Eles, na verdade, eram declarados como uma seita. Era um grupo de pessoas, de homens, que eram muito respeitados, né, naquela época, pois eles observavam essas leis, as cerimônias que eram feitas, né, para o povo judeu. A Bíblia vai falar, nós vamos ler alguns textos, Jesus mostrando que os fariseus eles jejuavam, que eles davam dízimos, eles davam ofertas, né? Só que na maioria dos textos que Jesus se reporta aos fariseus, ele está repreendendo eles, porque eles estão fazendo isso de forma para se amostrar, para se exaltar, né? Então nós vamos aprender na palavra de Deus, Jesus ele trazendo para nós essa palavra, esse texto. Ele fala aqui no Sermão do Monte, ele fala sobre humildade, né? Ele fala sobre várias coisas que na verdade não existia na vida ou no coração de um fariseu. O fariseu ele era uma pessoa hipócrita, porque ele de certa forma cobrava uma vida de santidade das outras pessoas. Eles cobravam que as outras pessoas cumprissem a lei, quando na verdade nem eles mesmos cumpriam a lei de Deus, quando na verdade nem eles mesmos conseguiam viver uma vida de santidade. Jesus chama eles de hipócritas por várias vezes, né? Porque eles de certa forma queriam colocar um jugo sobre o povo que eles mesmos não conseguiam carregar. E como eu disse aos irmãos, quando se via um fariseu na rua, todo judeu respeitava esse fariseu, né? Até porque eles não sabiam na verdade o que estava dentro de um fariseu. Nós de certa forma só sabemos porque Jesus revelou muitas coisas que estava dentro do coração de um fariseu. Jesus revelou que eles viviam uma vida de hipocrisia, que eles, né, na verdade, faziam tudo para se amostrar, para se achar melhor do que os outros. E então, sendo assim, as pessoas, por elas não ter essa percepção de conhecer o interior, né, ela geralmente julga alguém pelo seu exterior. Então quem olhava para um fariseu falava: olha lá, né, aquele lá é crente, né, aquele lá realmente é uma pessoa exemplar. Então as pessoas olhavam para um fariseu e via ele como alguém que fosse exemplo. E sendo para as pessoas um fariseu exemplo, né, Jesus está aqui ensinando no Sermão do Monte, falando assim: olha, pode ser que vocês achem, que vocês pensem que os fariseus são
né, crente, que eles são exemplo para vocês, e se eles são isso tudo que vocês acham, eu quero dizer para vocês, que se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês não podem entrar no céu. E aí neste momento eu fico imaginando as pessoas, os discípulos olhando e falando, mas é impossível nós excedermos a fé deles, excedermos a justiça deles, o amor deles, a santidade deles, porque eles eram vistos como, digamos, semideuses, né? Então eu imagino que as pessoas que estavam ali próximo de Jesus pensaram dessa forma: é impossível nós sermos melhores do que eles, é impossível nós excedermos a justiça dos escribas e fariseus, né, que eram pessoas, digamos, da alta elite dentro ali do reino da cristandade, daquilo que eles pensavam. E com isso, Jesus então ele vai trazendo nesse texto, neste capítulo 5, alguns pontos importantes que nós podemos observar e que com certeza, se nós observarmos, nós vamos exceder aos fariseus e escribas, porque, como eu disse aqui no início, muitos deles batiam no peito, quando lá em Lucas, no capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus ele vai falar sobre o fariseu e o publicano. Ele diz assim: 2 homens subiram ao monte para orar, um era fariseu, o outro publicano. O publicano era tido como ladrão, ele era cobrador de impostos, né? Então, para as pessoas, o publicano era um pecador. O fariseu, um crente. Jesus disse: subiu o fariseu publicano no monte para orar, e o fariseu orava desta maneira: Senhor, graças te dou, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sou como este pobre pecador. Aí Jesus então mostra a oração do pecador. A Bíblia diz, Jesus diz que ele nem queria olhar para o céu, para o alto, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: este, que é o publicano, desceu justificado. Aleluia. Porque o outro fazia para se aparecer. E os fariseus faziam realmente isso, eles oravam em praças públicas, para querer mostrar a sua santidade. Então eu estou querendo dizer para os irmãos aqui, se você pensa, né, se eles pensavam que os fariseus eram crentes, Jesus está dizendo: vocês têm que ser mais crente ainda. E aí eles pensavam: mas como? É impossível, né? Só que eu estou falando que o exterior deles, eles pareciam ser crentes, eles pareciam ser homens de Deus, mas dentro deles, Jesus mesmo fala que eles eram sepulcros caiados. Por fora se vestiam bonitos, né, se andavam adornados, como no cemitério, os sepulcros. Nós vemos lá os sepulcros, tudo, né, temos lá que, né, parece até um castelo. Mas o que tem lá dentro? Defunto, morto. E Jesus está falando isso: por fora vocês, né, tão bonito, mas lá dentro estão tudo morto, cheirando mal, né? Então, irmãos, como que nós podemos, de certa forma, exceder a justiça dos fariseus e dos escribas? Jesus ele vai falar aqui, nós lemos, né, no finalzinho, que quando ele fala: se alguém, né, te pedir para caminhar 1 milha, vai 2, se alguém te pedir a capa, dê a capa, se alguém te bater na face, oferece a outra. Então Jesus ele está falando assim: olha, se alguém bater na tua face, né, oferece a outra, porque se você oferecer a outra face, você está excedendo. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha,
caminha duas. Porque se você caminhar duas, você vai estar excedendo. Se alguém te fez algo mal, ore por essa pessoa, porque Jesus vai dizer assim, eu digo que vocês não devem orar, amar apenas os seus amigos, mas ore pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos maldizem. Olha o evangelho que Jesus está pregando, que Jesus está mostrando que deve ser pregado. Um evangelho onde nós, irmãos, com certeza vamos mostrar pelas nossas atitudes que nós somos verdadeiramente servos do Senhor, pelos nossos frutos, não pelo nosso exterior, não pela maneira de nós nos vestirmos ou de falarmos, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Então Jesus está dizendo assim, se vocês amar só o que vos amam, que galardão vocês vão ter? Se vocês fizerem bem só para quem faz bem para vocês, que galardão vocês vão ter? Então ele diz assim, ame aqueles que pisam no seu calo, faça bem para aqueles que muitas vezes te maltratam, para aqueles que você sabe que faz mal, que até fala mal de você, porque se eu falar mal dele também é como se eu estivesse me igualando a ele. Mas quando ao invés de falar mal, eu oro, aleluia, eu fico calado, eu estou excedendo aquela pessoa. Eu não estou sendo igual a ela, porque eu não posso ser igual ao pior. Eu tenho que exceder, ser melhor, no bom sentido, se falando de evangelho. Então Jesus está nos mostrando que nós precisamos, de certa forma, mostrar que o evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que realmente transforma, é o evangelho que liberta. Ele fala que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós precisamos fazer a diferença, Quando as pessoas que elas pegam, irmãos, as leis de Deus para querer muitas vezes dizer para você, olha, você tem que viver assim, 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 quando na verdade nem elas conseguem viver aquilo que elas pregam. Então nós precisamos exceder. E eu estava meditando e fui pesquisar sobre exceder. Exceder é nós nos sobressair, nós fazemos mais, aleluia. Então com certeza nós precisamos em tudo que fizermos, irmãos, sempre fazer mais. Quando você acha que está bom, faça um pouquinho mais, porque os fariseus eles faziam pensando que estava, de certa forma, deixando as pessoas, impressionadas. Jesus está dizendo assim, faça um pouco mais, exceda mais. Jesus não está dizendo para a gente sair nas praças, fazendo as nossas orações, dobrando o joelho, para todo mundo ver que a gente é cristão, não, irmãos. Mas é a gente mostrar que nós somos, aleluia, servos de Deus através da nossa atitude, através da vida que nós vivemos. Então, a justiça dos escribas e fariseus, ela consistia nessas observâncias da lei de Deus e nas tradições, nas cerimônias que eles tinham, eles faziam as suas orações, eles jejuavam, eles ofereciam sacrifícios, frequentemente, oravam muito, e dava dízimo também, mas nós vamos ver que tudo isso era para realmente mostrar que eles eram melhores. E Jesus está mostrando aqui
que nós precisamos, se eles são santos, nós temos que ser mais santos. Se eles têm amor, nós temos que ter mais amor ainda. Então, eu quero dizer que se não for para nós, irmãos, termos uma vida que exceda a dos pecadores, não vale a pena a gente estar na igreja. Se não for para nós vivermos uma vida que realmente agrade ao Senhor, que Deus diga assim: olha, eu tenho prazer em ti. Aleluia. A minha alma tem prazer em ti, na vida que você está vivendo, da maneira que você está realmente caminhando, pregando a palavra. Eu tenho prazer, eu me alegro. Jesus olhava para essas pessoas e repreendia-las. Jesus olhava para elas e chamava elas de sepulcros caiados, pessoas que estavam mortas espiritualmente. Então ele está dizendo assim: nós temos que ser melhores, nós temos que exceder, nós temos que realmente mostrar que o evangelho que nós estamos pregando é um evangelho que traz vida, é um evangelho que liberta, é um evangelho que transforma, é um evangelho que realmente, irmãos, muda a vida das pessoas. Glória a Deus. Então, nós precisamos, com certeza, colocar no nosso coração, irmãos, viver uma fé genuína. Nós precisamos colocar no nosso coração, aleluias, fazer muito mais do que aquilo que talvez você pensou em fazer. Que você possa realmente se dedicar mais ao Senhor, né? Que você possa colocar nas mãos de Deus a sua vida, para que a sua vida se sobressaia, para que as suas obras venham se sobressair, para que as suas obras, quando forem provadas no fogo, elas permaneçam. Porque o apóstolo Paulo disse que a obra de cada um será provada no fogo. É isso que Jesus está querendo dizer, quando ele diz para nós nos sobressair, para nós sermos melhores, crentes melhores, para nós sermos homens e mulheres de Deus. Ele está dizendo: olha, vai chegar um dia em que tudo que vocês estão fazendo, falando, vivendo, vai ser colocado à prova, vai ser colocado no fogo. E aí, a obra que permanecer, Paulo diz, essa receberá o galardão. Então nós, irmãos, as nossas obras, aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, será provado. Não dá para nós enganarmos a Deus como os fariseus faziam. Eles enganavam as pessoas, assim como às vezes nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta. Podemos enganar nosso pai, nossa mãe, marido, esposa, podemos enganar o pastor, podemos enganar todo mundo. Mas quando Jesus chega, ele revela. Jesus mostrou o que estava verdadeiramente no coração daqueles homens, que exteriormente se vestiam como santos, com as suas roupas até os pés, com suas, irmãos, andava, impecáveis. Mas Jesus revela: olha, são pessoas hipócritas, são homens que pregam uma coisa que não vivem, são homens que querem colocar jugo sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguem carregar, que nem eles mesmos suportam. Já viu aquelas pessoas que mandam você fazer algo, mas ela mesma não faz, ela mesma não consegue? Eu sou a favor daqueles que, irmãos, se eu peço para fazer algo é porque eu também faço. Porque, agora eu tenho um cargo da igreja, então agora eu não posso mais fazer nada.
Quem disse? Que evangelho é esse? Aonde leu isso na Bíblia? Me mostra, porque a minha Bíblia diz que quanto mais é dado, e esse mais é dado, é mais cargo, é mais função, né? É mais ordenação. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Agora, às vezes eu acho que porque eu sou pastor, eu não posso pegar uma vassoura, eu não posso lavar uma louça, eu não posso limpar um banheiro. Não é verdade? Nós precisamos exceder, mostrar que nós somos diferentes. O Evangelho, irmãos, que Jesus Cristo veio pregar na terra era: faça aquilo que eu faço. E Jesus mostrou quem Ele era. Jesus, Ele, sendo Deus, se humilhou a si mesmo. Lavou pés, irmãos, andou com pessoas pecadoras, humildes. Ele disse: eu vos dei o exemplo, então façai o mesmo. Então que a nossa justiça, que a nossa fé, que o nosso amor, que a nossa santidade, né, que, irmãos, a nossa conduta, que a nossa vida, que o nosso caráter possa exceder o caráter, a vida, a santidade daqueles que pregam o Evangelho, permita-me dizer, um Evangelho mentiroso, um Evangelho, irmãos, que não é o Evangelho de Cristo. Paulo fala isso para os Gálatas: olha, vocês deixaram o Evangelho que eu anunciei a vocês para ir seguir outro Evangelho, qual na verdade não é outro, porque não existe outro, só um Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que muda, que transforma, que traz vida para as pessoas. Então que nós possamos, aleluia, fazer, irmãos, de todo o nosso coração a obra do Senhor, que possamos dedicar sempre o nosso melhor ao Senhor, para que Ele possa nos usar na sua obra e para que as pessoas olhem para nós e que elas nos considerem como verdadeiros servos do Senhor, que elas olhem para nós e que elas vejam em nós a diferença, que elas vejam em nós realmente sal e luz dessa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.